Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre inteligência emocional, né? A gente falou que um dos pilares da inteligência emocional é o fato da gente direcionar ou moderar as nossas emoções. E aí muitas pessoas vieram falar comigo perguntando o seguinte: Israel, mas como é que eu faço para lidar com aquelas pessoas difíceis? Na verdade, eles falaram aquelas pessoas chatas. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos recapitular um pouquinho então o que é inteligência emocional. Se você quer saber mais sobre isso, mais a fundo, é só você clicar no card aqui de cima e ver o vídeo completo que eu fiz sobre inteligência emocional. Mas falando brevemente, nós temos 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro é conhecer as nossas emoções. Então a gente precisa saber aquilo que a gente está sentindo, né? O porquê que a gente está sentindo aquilo. O segundo é justamente esse que eu comentei no começo do vídeo, que é a gente direcionar, né, ou moderar as nossas emoções, ou seja, canalizar as nossas emoções. O terceiro é a automotivação, a gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa fazer sem que ninguém nos obrigue, né? Nós temos forças ali para fazer aquilo que a gente precisa fazer sem que ninguém precise mandar, né? O quarto pilar seria o de empatia. Nós temos empatia pelas pessoas, né? Se colocar no lugar do outro, como é comumente falado, né? Eu posso até falar um outro vídeo explicando mais o que são empatia, né? Os 3 tipos de empatia. E o quinto, né? Ter inteligência interpessoal, saber se relacionar interpessoalmente. E hoje a gente vai usar esses 2 pilares, que é o direcionar as nossas emoções e saber como lidar com as pessoas. Nós somos seres relacionais, ou seja, nós nos relacionamos, né? A gente querendo ou não, a gente já nasce ali numa família, né? Nós já temos as relações. De qualquer forma, né? Na nossa vida, a gente vai ter que relacionar às vezes com pessoas difíceis, né? Com pessoas talvez complicadas, com pessoas às vezes que têm um certo receio da gente, e isso faz parte. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o relacionamento ele é baseado tanto na razão quanto na emoção. Então, quando uma pessoa chega perto de você e ela tem uma primeira sensação, né, aquela primeira emoção ruim de você, automaticamente a razão dela também já começa a ir para um lado negativo. Então isso é algo tanto psicológico quanto fisiológico, né? Então uma parte do nosso cérebro, ele meio que desliga, né? E liga a nossa parte mais primitiva, né? Onde estão os nossos instintos. Então vamos ser sinceros, pessoal, com certeza você já teve essa experiência de você não ter gostado de alguém num primeiro momento, seja por qualquer situação que seja. Por esse fato dessa tua primeira emoção não ser positiva, ser negativa, tudo aquilo que a pessoa falou para você soou como errado ou como negativo, né? Isso por quê? Porque a tua emoção começou a afetar a tua razão, né? Então tudo aquilo que a pessoa falava para você era como se fosse algo errado, né? E é dessa forma que o cérebro trabalha. Sabendo disso, a gente consegue aplicar o que a gente pode falar de um método dos 3 R's. O primeiro R é o redirecionamento, né? Então a gente entendeu que essa pessoa, né, que está com esse problema com a gente, né, essa pessoa difícil, seja um parente seu, seja um subordinado, a gente usa muito isso na questão de liderança, né? Então os líderes acabam usando bastante isso por conta de algum subordinado, né, que não está lidando muito bem com ele ou não aceita muito ele. Eu passei por algumas situações na minha carreira profissional de exatamente isso, né? Então empresas me contratavam para uma determinada posição, que geralmente era de gestão, de diretoria. E quando eu chegava, muitas pessoas se achavam melhores, né, ou dignas de receber aquela posição, né? Como é que uma pessoa de fora entra? Então, muitas vezes eu precisei aplicar esses 3 R's. O primeiro R, como eu falei, é o redirecionamento. O que eu entendi? Eu entendi que a pessoa está com uma primeira emoção ruim de mim. Então não importa o que eu vou falar para essa pessoa, né? A razão dela já está sendo influenciada por essa emoção negativa, né? Ela queria aquele lugar, ou ela queria aquilo que você tem, né? Ou ela teve uma primeira reação ruim, dependendo da situação, né? Familiar, né? Uma amizade, né? Ela teve uma situação ali que gerou algo ruim na pessoa. E isso automaticamente começa a afetar. Então o redirecionamento que a gente faz? A gente tenta mudar essas emoções. Então o primeiro ponto aqui, redirecionamento. O que a gente faz numa situação dessa? O primeiro conselho que eu dou é que você saia com essa pessoa.
né? Então saia do seu ambiente. Se você tem essa dificuldade no seu trabalho, convide essa pessoa para almoçar num lugar que ela gosta. Se você tem um relacionamento, né, procure saber onde essa pessoa gosta de ir. Vá para esse lugar e ali comece a redirecionar a emoção dela. Só nesse momento você já começou a redirecionar isso, né? Se você está numa situação profissional, mostre para ela que aquela situação não é culpa nem sua nem dela, né? Então foi algo superior, né? Foi algo à parte, né? Uma terceira parte que aconteceu para que vocês pudessem estar nessa situação, né? Então não é sua culpa nem culpa dela. Então é por conta de uma situação alheia a vocês, né? Vocês não conseguem controlar isso. Então a primeira coisa que você tem que precisar mostrar para essa pessoa é isso, que você não queria, né, que isso acontecesse. Aconteceu por uma questão à parte. E isso é um passo muito transparente, né? A gente precisa direcionar as emoções das pessoas, né? Então procure algo, construa uma ponte, né? Dentro do redirecionamento, construa uma ponte. Então saiba quais são os gostos dessa pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela pretende fazer, o que ela quer fazer, quais são os sonhos dela. E o segundo R é a reciprocidade. Reciprocidade, a gente precisa entender que antes da gente precisar pedir algo, nós precisamos dar algo. Então entenda quais são os objetivos dessa pessoa, né? O que ela quer, o que ela gostaria de ter. Então você parte para uma reciprocidade, onde você vai primeiro entregar para depois pedir algo. Não é uma situação de troca de interesses, né? Mas vocês entenderem, a gente está partindo do princípio que você quer estabelecer uma conexão com essa pessoa, né? Que você quer lhe dar o que você precisa dela, né? Seja numa equipe, seja na sua família, seja num relacionamento de amizade, você quer fortalecer isso. Então a gente parte do princípio que eu quero estabelecer essa amizade, eu quero estabelecer essa relação. E nessas relações a gente precisa primeiro dar para depois receber. Tem um exemplo muito legal, né? Não sei se vocês lembram disso, ou se já experimentaram, ou já passaram, ou já viram num filme, né? Aquele pessoal, né, que tira a água pela bomba, né? Então fica lá fazendo várias vezes o movimento, né, até que a água saia, né? Algo que facilitaria isso daí, né, esse processo todo de tirar água, é você colocar um pouco de água, porque você tira o vácuo, né, e aí a água sai mais facilmente. Você não precisa ficar bombeando lá várias vezes, né? Você coloca a água o vácuo sai, ou seja, você precisa colocar um pouquinho de água para depois ter mais água. Então, na reciprocidade, né, o segundo R, a gente trabalha exatamente isso. Entender quais são os objetivos da pessoa, quais são os sonhos dela, o que ela quer fazer. E a gente colabora com isso, né? Se é alguma coisa que ela quer, que a gente pode entregar ali na hora, já entregamos, né? Se é alguma coisa que ela precisa, a gente já entrega. Se é um sonho que ela quer, né? Quer participar de algo, a gente participa junto. A gente proporciona isso dentro desse relacionamento. E depois a gente vai para o terceiro R, que é a racionalidade. Nesse ponto, a gente já conseguiu redirecionar as emoções dessa pessoa. Então ela estava ali com raiva, né, se sentindo ameaçada pela sua postura, ou se sentindo ameaçada de alguma forma, ou por conta de alguma situação, ou por conta de algo que aconteceu, né? Às vezes a gente faz coisas e as pessoas, a gente não percebe, mas as pessoas sentem, né? Então a gente já redirecionou as emoções, nós já modulamos, né? Nós já trocamos a emoção negativa para uma emoção positiva, onde a gente colaborou com algo para essa pessoa, a gente entregou algo para ela, né? Algo de valor, algo que ela precisasse antes mesmo de pedir algo. E no terceiro R a gente parte para a racionalidade, que é o quê? É falar claramente, então converse com as pessoas, né? Converse com essa pessoa, explique para ela, né, a importância dela na sua vida, aquilo que você espera dela, aquilo que você pode compartilhar com ela, aquilo que você quer entregar para ela, né? Então é bem racional, uma conversa franca, né? Muitas pessoas acabam tendo dificuldades por conta disso, né? Não tem clareza na comunicação, né? Não tem vontade de se abrir, de transparecer. Por quê? Porque muitas vezes acontece a mesma coisa no nosso cérebro, né? Então, quando a pessoa começa a ameaçar a gente, nós também entramos num modo de sobrevivência, né? Quando a gente ativa
ali o nosso sistema reptiliano, né? A parte do cérebro reptiliano. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas só para vocês entenderem. E a gente fica numa guerra, né? Então a gente fica nessa luta, né? De quem ganha mais, quem vai ferir mais o outro. Por quê? Nosso instinto primitivo ali de sobrevivência. E nós esquecemos, né, que nós somos seres racionais. Nós devemos sim falar. Pense, né, como você fala. A gente tem feito 31 dias de provérbios, né, no Instagram, e tem sido um tempo muito bom com o pessoal ali. E a gente tem visto muito, né, que a sabedoria na fala, como que a gente fala, né, em qual situação que a gente fala, e que a gente possa, né, usar o nosso cérebro, né, a nossa racionalidade para consertar a situação, né, para extrair tanto o melhor teu, quanto da pessoa, quanto da situação, né, do relacionamento, né, que as duas pessoas possam tirar proveito desse relacionamento. Tá bom, Israel, mas e se os 3 R's não funcionarem? Pessoal, isso funciona muito, tá? Eu já usei bastante isso, né, por conta da posição muito na área profissional, né? Na parte de amizade, né, eu usei muito o lance de redirecionar as emoções, né? Então, construir pontes, né? Construa pontes, né? Eu construía muito relacionamento, então queria saber o que a pessoa se interessava, o que ela gostava, né? A reciprocidade, né? Proporcionar caminhos, né? Tanto na parte profissional quanto de amizade, né? Na parte racional é falar claramente, né? Eu sou colérico fleumático, então eu tenho essa parte da analítico, mas também tenho da fala, então eu sou um cara bem prático, bem pragmático. Então, consigo exercer isso facilmente, né? Mas caso isso não funcione, o que eu faço, Israel? Um ponto, né? Uma chave que a gente usa é tentar um relacionamento com um terceiro, né? Com uma terceira pessoa, que essa outra pessoa que você está tendo problema tem empatia, né? Eles têm ali algo em comum, eles se dão bem. Então, tente o relacionamento para uma terceira pessoa, né? Fale com ela. Essa terceira pessoa é bom que ela seja imparcial, né? Que ela goste tanto de você quanto da outra pessoa, para que ela possa talvez ali facilitar essa comunicação, facilitar o entendimento, né? Então, esse é um dos pontos que eu pego e falo, né? Se não der nada certo, o que eu faço? Infelizmente, a gente precisa saber e entender que a gente não vai ter relacionamentos tão profundos, né, com todas as pessoas, né, que a gente vai ter problemas, né? Infelizmente, né, ao longo da minha carreira profissional, eu acabei colhendo relacionamentos muito bons e outros nem tantos, né? Alguns eu tentei cultivar, tentei ter um relacionamento e infelizmente não deu. Então nós também precisamos ser inteligentes ao ponto de falar assim, cara, eu fiz de tudo, né? Eu tentei aqui os 3 R's, eu coloquei em prática, né? Que eu tentei ali construir as pontes, né? Tentei ajudar a pessoa, né? Tentei participar da vida dela de alguma forma, né? Contribuir para o crescimento, né? Fui claro com a pessoa, né? Falei tudo ali que eu queria, o que eu esperava, o que eu entendi na situação que deu errado, né? Na situação que ficou um mal entendido ali. Eu fiz tudo isso e não deu, né? Infelizmente não deu. Então a gente precisa saber qual que é a hora de parar, de colocar os esforços em outro relacionamento. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Eu vou fazer uma sequência agora de alguns destrinchando um pouquinho mais a parte da inteligência emocional. Eu vou falar ainda como lidar com pessoas difíceis nos próximos vídeos, né? Com pessoas passivo-agressivas, com pessoas que têm problema ali de possessão. Eu vou destrinchar um pouquinho mais. Então aqui esse é uma introdução para que a gente possa trazer outros vídeos para vocês aí com relação à inteligência emocional. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? A gente lê todos os comentários, a gente responde ali o que a gente consegue responder, mas a gente lê todos, tá bom? Se você tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo que eu vou tentar responder nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Um beijão para vocês, um abraço e até mais. Tchau, tchau.